Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa reorganização que tá dando o que falar no futebol brasileiro. A nossa fonte principal é uma matéria bem detalhada do GE, publicada hoje mesmo, dia 30 de dezembro de 2025. E ela fala sobre a grande reformulação no elenco do Vasco da Gama para a próxima temporada. O objetivo aqui não é só ler a lista de quem sai, mas sim tentar decifrar a estratégia por trás dessa barca, né? O que isso nos diz sobre o momento do clube e o que projeta para 2026. E olha, é uma análise fascinante, porque, assim, à primeira vista parece só aquela faxina de fim de ano que todo clube faz. Mas quando a gente olha os detalhes que a fonte traz, a gente percebe que é um quebra-cabeça bem mais complexo. Cada peça, sabe, cada nome que sai ou que é colocado no mercado revela uma parte da estratégia do clube. Fala sobre a saúde financeira, sobre as necessidades táticas urgentes e principalmente sobre uma tentativa de gerir melhor os seus ativos. Não são só nomes, é um plano de batalha para um 2026 que já começa com um calendário super apertado. Perfeito. Então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. O artigo do GE separa os jogadores em categorias e a primeira é a mais, digamos, definitiva, as saídas já sacramentadas. A matéria é bem direta. Jean David já teve o contrato rescindido. E os vínculos do Paulinho e do zagueiro Maurício Lemos acabam amanhã e não vão ser renovados. Fim da linha para eles. Exato, mas é aqui que a análise já começa a ficar interessante. A fonte faz questão de contrastar as saídas do Paulinho e do Lemos. A do Paulinho é descrita como um fim de ciclo natural, uma relação que terminou, assim, de forma amigável, com reconhecimento pelo que ele entregou. É o tipo de saída que todo clube gostaria de ter como padrão, né? Já com o Maurício Lemos, a história é bem diferente. O artigo fala em insatisfação generalizada. E não é só de um lado, vem da comissão técnica e do departamento de futebol. E aponta várias coisas, questões físicas, técnicas e até de comportamento. Precisamente. E a matéria nos dá o exemplo que, para mim, sela essa narrativa. O fato de o Lemos nem ter viajado com o time para a final da Copa do Brasil. Isso não é um detalhe pequeno, sabe? De jeito nenhum. Em um momento decisivo da temporada, você deixar um jogador experiente em casa é uma mensagem pública. Mostra que o desgaste chegou num ponto de ruptura total, onde a presença dele era vista como mais prejudicial do que a ausência. Mas isso me levanta uma questão. Uma situação como a do Lemos, ela não acontece da noite para o dia. Essa insatisfação com o comportamento, com o físico, com a técnica, isso vai se acumulando. O fato de ter chegado a esse ponto, a essa ruptura tão pública, não expõe também uma falha de gestão do clube em lidar com o problema antes que virasse uma crise? É um excelente ponto. Sim, idealmente, a gestão de elenco identifica e contorna esses problemas internamente, né? A publicização dessa ruptura, como a fonte nos permite inferir, sugere que ou as tentativas de correção falharam, ou o problema foi ignorado até se tornar, assim, insustentável. De qualquer forma, a não renovação dele deixa de ser uma simples decisão administrativa de fim de contrato. Ela se torna uma afirmação de autoridade e um marco zero para a cultura que o clube quer implementar no vestiário em 2026. É uma mensagem para quem fica. Esse tipo de conduta não vai mais ser tolerado. Entendi. Então temos o fim de ciclo amigável de um lado e a ruptura necessária do outro. São as duas faces dessa limpeza inicial do elenco. Mas essa limpeza não para aí, né? A matéria deixa claro que tem um grupo de jogadores com um contrato vigente que o Vasco quer ativamente que saia. Mas dessa vez, fazendo dinheiro. Quem está nessa lista? Essa é a segunda fase do plano, a de geração de receita. O zagueiro Oliveira é o primeiro citado e parece ser o caso mais simples. A fonte diz que ele já tem um acerto encaminhado com o Ceará. É uma negociação que parece estar fluindo bem, o que é sempre um bom sinal. Mas o caso do atacante David já é mais emblemático das dificuldades do mercado. Sim, o artigo menciona que as conversas com o Vitória esfriaram. O que isso nos diz sobre a oposição do Vasco? Eles estão, desesperados para se livrar dele ou estão firmes na pedida? A fonte indica a segunda opção. A direção vascaína teria dado sinal verde para a negociação, mas com uma condição bem clara:
somente nos termos financeiros que o clube julgar adequados. Entendi. Ou seja, o Vasco não vai vendê-lo a preço de banana só para aliviar a folha. Isso mostra uma postura de quem tenta proteger o valor do seu ativo. O problema é que o desempenho dele em 2025 talvez não justifique um valor tão alto. E é aí que o mercado e o clube entram em conflito. E aqui a gente chega nos dois nomes que, para mim, são o centro dessa estratégia de fazer caixa. Os argentinos Sforza e Garré. O artigo é explícito. Diz que o clube tenta ganhar caixa com eles. Não é sobre economizar salário, é sobre faturar. Exatamente. E essa é a parte mais arriscada e, ao mesmo tempo, ambiciosa do plano. Uma coisa é você não renovar um contrato que está terminando. O custo é zero. Outra, completamente diferente, é vender um ativo com um contrato longo. O Vasco está apostando que o mercado, especialmente o mercado externo, como a fonte sugere ao citar sondagens, vai ter apetite por esses jogadores. Mas colocar publicamente dois jogadores importantes na vitrine não é uma faca de dois gumes? Por um lado, você atrai interessados. Por outro, todo mundo sabe que você quer vender. Isso não diminui o poder de barganha do Vasco na hora de negociar um valor. Os outros clubes podem pensar, eles precisam vender, vamos oferecer menos. Sem dúvida, esse é o grande risco. A partir do momento em que a intenção de venda se torna pública, você perde um pouco do controle da narrativa. Se as propostas concretas não aparecerem, ou se forem muito abaixo do esperado, o clube fica numa sinuca de bico. Ou vende por menos, frustrando o plano de ganhar caixa, ou mantém no elenco jogadores que sabem que não eram a primeira opção, o que pode criar um clima bem desconfortável no vestiário. É uma aposta de alto risco. O sucesso dessa empreitada com o Sforza e o Garri pode definir o poder de fogo do Vasco para buscar reforços de peso. Faz todo sentido. É uma aposta que precisa dar certo. E essa reformulação parece ter um alvo bem específico no campo. A matéria destaca a lateral esquerda como um setor que vai passar por uma reconstrução quase total, mencionando as possíveis saídas do Victor Luiz e do Riquelme. Sim, e isso é um sinal tático muito forte. Não se trata de trocar uma peça, mas de zerar o setor para começar de novo. A fonte detalha que o Victor Luiz, o mais experiente, teve pouco espaço e tem a permanência incerta, enquanto o Riquelme, que é mais jovem, está fora dos planos desde o meio do ano. A decisão de liberar os dois principais nomes da posição ao mesmo tempo indica uma insatisfação profunda com o rendimento do setor em 2025. Mas reconstruir um setor inteiro de uma vez não é perigoso? Você perde qualquer tipo de continuidade, de entrosamento, é trazer duas caras novas que vão ter que se adaptar ao mesmo tempo, ao time e um ao outro. Parece uma medida drástica. É drástica e arriscada, sim. Mas também pode ser vista como uma admissão de que o modelo atual falhou completamente e que insistir nele seria um erro ainda maior. A diretoria parece ter chegado à conclusão de que o problema na lateral esquerda era crônico e só uma intervenção radical resolveria. É uma aposta na ideia de que é melhor o risco do novo do que a certeza do que não funcionou. O sucesso dessa aposta vai depender muito da qualidade dos nomes que eles vão conseguir trazer para o lugar. E no meio de todas essas saídas e vendas, como ficam os jovens da base? O artigo cita dois nomes em particular, Lincoln e Estrela. Qual parece ser a estratégia do clube para eles? A fonte aponta para uma estratégia de desenvolvimento via empréstimos. Para o Lincoln, que volta de um período no Volta Redonda, o caminho mais provável é um novo empréstimo, para que ele continue acumulando minutos em campo, que é fundamental para um jogador jovem. Certo, isso parece padrão, mas o caso do Estrela é mais delicado. Ele passou a maior parte de 2025 se recuperando de lesão. O artigo diz que ele vai receber chances no início do Carioca e, se não corresponder, o empréstimo é o destino provável. Exato. E o clube, segundo a fonte, se empara nos exemplos de sucesso de JP e Barros, que foram emprestados e voltaram mais maduros. A lógica é dar ao jogador uma chance de mostrar seu valor no time principal durante uma competição de menor pressão, como o Carioca. Se ele agarrar a chance, ótimo. Se não, um empréstimo para um clube onde ele possa ser titular é visto como o melhor caminho para o desenvolvimento dele. Mas eu fico um pouco cético com essa abordagem de teste ou empréstimo, sabe? Colocar um garoto que vem de uma lesão longa,
sob a pressão de ter que corresponder imediatamente no Carioca, não pode ser prejudicial. Não pode acabar queimando um ativo da base por pura impaciência. Será que isso é um plano de desenvolvimento ou só uma forma de adiar a decisão sobre o que fazer com ele? Essa é a crítica que pode ser feita e é uma visão válida. A linha é muito tênue aí entre um empréstimo estratégico e simplesmente empurrar com a barriga o desenvolvimento de um atleta. O sucesso do método depende de dois fatores cruciais que a matéria não detalha: o acompanhamento que o Vasco faz desse jogador emprestado e a escolha do clube de destino. Se o empréstimo for para um time com uma estrutura sólida e um estilo de jogo que favoreça o atleta, pode ser excelente. Se for só para tirar ele da folha de pagamento, aí sim, corre-se o risco de queimar o jogador. Os exemplos passados de sucesso que a fonte cita são a defesa do clube para essa estratégia. Entendi a lógica. E depois de todas essas categorias, os que saem com certeza, os que estão à venda, os jovens em desenvolvimento, parece haver um último grupo, os jogadores em compasso de espera, cujo futuro é uma grande interrogação. O artigo menciona o Hugo Moura, dizendo que ele perdeu moral com a comissão técnica. Esse é o grupo do depende. O caso do Hugo Moura ilustra perfeitamente uma gestão reativa ao mercado. A fonte sugere que a permanência dele não depende só do seu próprio desempenho, mas do que o Vasco vai encontrar no mercado. Ah, entendi. Se aparecer um volante que a comissão técnica considere uma evolução clara, o Hugo Moura vai ser negociado para abrir espaço. Se não, ele fica. É uma abordagem pragmática, mas que também deixa o jogador numa situação de constante incerteza. E essa mesma lógica se aplica ao atacante Matheus França, que está emprestado pelo Crystal Palace. O artigo é até um pouco duro, diz que ele não agradou e que vai ser observado no início de 2026. A possibilidade de encerrar o empréstimo antes do prazo está na mesa. Sim, é a mesma filosofia de avaliação constante. Para jogadores emprestados, a paciência é ainda menor. Ele tem o Carioca para provar o seu valor, é um ultimato. A diferença aqui é que a decisão é mais simples. Se não render, basta devolvê-lo ao clube de origem, o que financeiramente é bem menos complexo do que ter que encontrar um comprador. E por fim, nesse grupo dos incertos, tem um caso um pouco diferente. O suíço Maxime Domingues, que volta de empréstimo. Ao contrário dos outros, a fonte diz que a saída dele não é certa e que ele vai ser reavaliado. O Domingues representa a wild card, a carta coringa. Por voltar de empréstimo, ele é quase como uma nova contratação, mas sem custo de transferência. A comissão técnica atual talvez não o conheça tão bem, então o Carioca vai servir como um verdadeiro período de testes para ele. Diferente do Hugo Moura e do Matheus França, que já foram avaliados e perderam moral, o Domingues começa com a ficha mais limpa. Ele tem a chance de surpreender e cavar um espaço, ou de entrar em uma das outras categorias que a gente já discutiu. Isso mostra que o processo de reformulação é dinâmico, e algumas decisões só vão ser tomadas com a bola rolando mesmo. Certo. Então, se a gente amarrar tudo isso, o panorama que emerge é muito mais complexo do que uma simples lista de dispensa, né? É uma operação em múltiplas frentes. Corte de custos com o fim de contratos, geração de receita com a venda de ativos, reconstrução de setores problemáticos e uma gestão de desenvolvimento para os jovens, que, como a gente discutiu, tem seus riscos. Perfeitamente resumido. E o motor por trás de tudo isso, como a própria fonte destaca, é a necessidade. O artigo menciona um orçamento apertado e a dificuldade de fazer uma grande reformulação com o Brasileirão começando já em janeiro. Essa barca não é um luxo, é uma condição essencial para viabilizar o Vasco de 2026. Eles precisam abrir espaço no elenco e principalmente na folha de pagamento, para poderem ir ao mercado e atacar as carências que ficaram evidentes em 2025. Como a falta de opções de qualidade no branco, por exemplo. Exatamente. Sem essas saídas, as chegadas simplesmente não acontecem. É uma matemática simples. Exato. Cada milhão economizado em salários ou ganho em uma transferência é 1 milhão que pode ser reinvestido num reforço. Essa faxina é o alicerce sobre o qual o elenco da próxima temporada vai ser construído. É um processo doloroso, talvez, para o torcedor que se apegou a alguns nomes, mas do ponto de vista da gestão, é visto como um passo inevitável e estratégico. E para fechar, a matéria do GE termina com uma informação que muda um pouco a dinâmica do tempo.
A CBF aumentou o limite de jogos que um atleta pode fazer antes de se transferir para outro clube na mesma competição. A fonte destaca que isso dá aos clubes, incluindo o Vasco, mais tempo para negociar saídas, mesmo depois que a temporada começar. Isso me deixou com um pensamento final. E qual seria? Será que essa limpeza que a gente está analisando é apenas a primeira onda? Com essa nova regra, o Vasco não precisa ter o elenco definido fechado em janeiro. Talvez a verdadeira forma do time para 2026 só apareça lá para março ou abril. Isso transforma todo o início da temporada, principalmente o Campeonato Carioca, não apenas num teste para os jovens ou para os que estão em avaliação, mas numa gigantesca e implacável audição para praticamente todo o elenco. Quem não performar pode entrar na próxima barca, com a temporada já em andamento. A pressão, desde o primeiro dia, vai ser imensa.